E depois disto, aconteceu que Davi derrotou os filisteus, e os sujeitou, e tomou a Gate, e os lugares da sua jurisdição das mãos dos filisteus. Também derrotou os moabitas, e os moabitas ficaram por servos de Davi, pagando tributos. Também Davi derrotou Hadar-Ezer, rei de Sobá, junto a Ramat, quando ele estabeleceu seu domínio sobre o rio Eufrates. Davi tomou 1000 carros, 7.000 cavaleiros, 20.000 homens de pé, e Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles para 100 carros. E vieram os sírios de Damasco a socorrer a Hadad-Ezer, rei de Sobá, porém Davi feriu os sírios 22.000 homens. Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram por servos de Davi, pagando-lhe tributos, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. Davi tomou os escudos de ouro que tinham os servos de Hadar-Ezer, e os trouxe a Jerusalém, também de Tibat e de Cum, cidades de Hadar-Ezer. Tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Toi, rei de Ramat, que Davi destruíra todo o exército de Hadar-Ezer, rei de Sobá, mandou seu filho Hadorão a Davi para lhe perguntar como estava, e para o abençoar, porque havia pelejado contra Hadar-Ezer, e por havê-lo ferido. Porque Hadar-Ezer fazia guerra a Toi, enviando-lhe também toda a sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata, o ouro que trouxera, todas as demais nações dos Edomeus e dos Moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos Amalequitas. Também Abissai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 Edomeus no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomeus ficaram por servos de Davi, e o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, comandava o exército. Josafá, filho de Ailude, era cronista. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Savissá, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, estava sobre os quereteus e peleteus, porém os filhos de Davi eram os primeiros juntos ao rei. Aconteceu depois disto que Naás, filho do rei de Amon, morreu e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: usarei de benevolência com Hanaum, filho de Naás, porque seu pai usou de benevolência comigo. Por isso Davi enviou mensageiros para consolarem acerca de seu pai. E chegando os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Hanaum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Hanaum: pensas porventura que foi para honrar teu pai aos teus olhos que Davi te mandou consoladores? Não vieram seus servos a ti a esquadrinhar e a transtornar a espiar a terra? Por isso Hanaum tomou os servos de Davi e raspou-os e os cortou-lhes as vestes no meio, até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca daqueles homens, e enviou ele mensageiros a encontrá-los, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixa-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então voltei. Vendo, pois, os filhos de Amon, que se tinham feito odiosos para com Davi, enviou Hanum e os filhos de Amon 1.000 talentos de prata para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maacá e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei Maacá e seu povo, e eles vieram e acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valentes. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade. Porém os reis vieram e puseram a parte no campo. E vendo Joabe que a batalha estava preparada contra ele,
pela frente e pela retaguarda, separou dentre os mais escolhidos de Israel e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abissai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse: Se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu te socorrerei. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pela cidade do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abissai, seu irmão, e entraram na cidade, e veio a Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam do outro lado do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadar-ezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo o Israel, e passou o Jordão, e foi ter com eles, e ordenou contra eles e a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios os homens de 7.000 carros, 40.000 homens de pé. Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadar-ezer, que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi, e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aconteceu que, no decurso de um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, Joabe levou o exército a destruir a terra dos filhos de Amon e veio e cercou a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, e Joabe feriu a Rabá e a destruiu. E Davi tirou a coroa da cabeça do rei deles, e achou nela o peso de 1 talento de ouro, e havia nela pedras preciosas. E foi posta sobre a cabeça de Davi, e levou da cidade muito grande despojo. Também levou o povo que estava nela, e os fez trabalhar com a serra, e com talhadeiras de ferro, e com machados. E assim fez Davi com todas as cidades dos filhos de Amon. Então voltou Davi com todo o povo para Jerusalém. Depois disso, aconteceu que, levando-se guerra em Geser com os filisteus, então Sebecaí, o Rusatita, feriu a Sipei dos filhos do gigante, e ficaram subjugados. E tornou a haver guerra com os filisteus, e El-Hanã, filho de Jair, feriu a Lami, irmão de Golias, o giteu, cuja haste da lança era como o órgão do tecelão. E houve ainda outra guerra em Gate, onde havia um homem de grande estatura, e tinha 24 dedos, 6 em cada mão, 6 em cada pé, e que também era filho do gigante. E injuriou a Israel, porém Jonatas, filho de Simei, irmão de Davi, o feriu. Estes nasceram ao gigante em Gate, e caíram pela mão de Davi e pela mão dos seus servos. Então Satanás se levantou contra Israel, e incitou Davi a numerar a Israel. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide numerar Israel, desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: O Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei meu senhor, não são todos os servos do meu senhor? Por que procura isto ao meu senhor? Por que seria isso causa de delito para com Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Por isso saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. E Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo o Israel 1.100.000 homens, dos que arrancavam da espada de Judá, 470.000 homens dos que arrancavam da espada. Porém os de Levi e Benjamim não contou entre eles, porque a palavra do rei foi abominável a Joabe. E este negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, por isso feriu a Israel. Então disse Davi a Deus: Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora se servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai e fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor: 3 coisas te proponho. Escolhe uma delas para que eu te faça.
E Gade veio a Davi, e lhe disse: Assim diz o Senhor: escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou 3 meses seja sumido diante dos teus adversários, a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora que resposta hei de levar a quem me enviou. Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir, e destruindo-a, ele, o Senhor, olhou, e se arrependeu daquele mal, e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciões, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: Não sou eu o que disse que se contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas essas ovelhas que fizeram, ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que dissesse a Davi para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. E virando-se Ornã, viu o anjo, e se esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele, e Ornã estava trilhando o trigo. Desculpa. E Davi veio a Ornã, e olhou Ornã, e viu a Davi, e saiu da eira, e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: Dá-me este lugar da eira, para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: Toma-o para ti, e faça o rei, meu senhor, dele o que parecer bem aos seus olhos. Eis que dou os bois para o holocausto, e os trilhos para a lenha, e trigo para a oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: Não antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos. Invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. E o Senhor deu ordem ao anjo, e ele tornou a sua espada bainha. Vendo Davi, no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na ira de Ornã, o Jebuseu sacrificou ali. Porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto, e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon. E não podia Davi ir perante ele consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor.